Vamos fixando aqui um comentário. Deixar ele fixado com o título da live. Oi, Lili, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, para a nossa live de quinta-feira. Olá, Itiene, tudo bem? Quem tá entrando, boa noite, bom dia. Se você estiver assistindo a gravação, né? Boa noite para quem tá aqui agora. Se você quer ir direto, se você estiver assistindo a gravação e quiser ir direto para o conteúdo, então caminha um pouquinho lá na frente que logo eu já começo falando. Mas vou me apresentar, eu sou Fabi Aparicio, sou instrutora já há muitos anos, mentora de professoras. E estou fazendo uma série de lives, então toda segunda-feira, toda primeira quinta-feira do mês, às 19 horas. E a gente está fazendo uma sequência de lives que versam sobre mentalidade, né? Então, questões da nossa mentalidade que podem atrapalhar o nosso melhor desempenho. Se você está mudando de carreira, está começando, né, uma carreira como professora, se você já está e aí se enfrenta algumas dificuldades, enfim. Então, existem uma série de sentimentos e de emoções que podem surgir e que podem construir, né, uma mente que não vai favorecer a esse processo. Então, a gente já fez, né, já falou, a primeira live eu falei sobre a síndrome da impostora, a segunda eu comentei, né, falamos sobre a insegurança, né, que a gente sente ao começar a dar aula. Hoje a gente vai falar sobre o medo de não ser boa o suficiente, que é gerado principalmente por uma comparação, tá? E como superar essa comparação, né? E aí, ainda no próximo mês, uma outra live, que a gente vai falar sobre um outro tema que foi pedido aqui dentro do perfil, que provavelmente é sobre autoridade, né? Então, como ganhar autoridade na sala de aula, né, numa aula de yoga. Mas hoje a gente vai falar, então, sobre como ser boa o suficiente, né? O medo de não ser boa o suficiente. E toda vez que a gente fala em comparação, hoje em dia, isso está intimamente ligado com redes sociais, obviamente, né? Então, nesse mundo tão globalizado que a gente que a gente vive, né, com essa exposição tão grande, é óbvio que vão surgir comparações, que você vai ver um perfil de outra professora, de um professor, e aquilo vai gerar até um mal-estar mesmo, às vezes, né? Então, vamos entender, né, claramente. A gente precisa ter claro de que Instagram é Instagram, né? Facebook, enfim, qualquer outra rede social são recortes, né? E, em geral, esses recortes da realidade são recortes mais perfeitos, né? E aí, ao ver a situação, a gente tende aí a se comparar, né? A se comparar. Eu não sei aqui quem já passou por isso, né? Se você quiser, deixa aí no comentário se você já viveu, como foi isso, porque isso é super comum, né? Eu, quando comecei a praticar, e a minha evolução, assim, para me tornar professora foi muito rápida, logo veio o desejo, né? E aí eu não conseguia fazer a invertida. Então, esse foi um grande fator de comparação para mim. Porque eu demorei muito tempo, eu tinha medo de cair, né? Então, eu demorei acho que 1 ano para conquistar. E isso era um fator muito grande de comparação. Eu me sentia menos por isso, né? O que eu fiz? Eu transformei isso em força, né? Esse receio que eu tinha, eu transformei em força e treinava todos os dias até conseguir fazer, né? Então, isso é uma forma de lidar
né, com a comparação. Eu olhava e observava e falava, como é que eu aprendo? Como é que eu construo, né? O fato é que a gente tem que aprender a olhar para isso, né, e talvez tomar uma atitude, que é simplesmente parar de acompanhar as pessoas que você sente que não te fazem bem, né, que ao invés de ser uma fonte de inspiração, uma fonte de admiração, são pessoas que te deixam aflita, né, que causam essa ansiedade, né, porque de repente a gente olha e não vê fragilidade em quem está lá, né? E obviamente não é assim, né? A vida, como eu falei, é um recorte da realidade, o que a gente, na grande maioria das vezes, vê nos perfis, né? Então, é um consumo de conteúdo consciente, sabe? Para de seguir. Tira, tá tudo bem, né? Se a pessoa não vai te agregar, né? Se você não vê que aquilo vai te fazer bem, né, que aquele conteúdo vai te fazer bem, e muito pelo contrário, está minando a sua confiança. Por quê? Porque a gente fica numa comparação, enfim, aquilo vai minando, tá? Então, esse é uma atitude principal, deixa de seguir, né? Dentre as comparações, é muito comum esse tipo de comparação, que foi a que eu disse que aconteceu comigo, né? Que são as inseguranças geradas pelo corpo, pelas habilidades do corpo, né? Eu não sou tão flexível, eu deveria ser mais flexível, eu não consigo fazer essas posturas, ou eu não sou tão magrinha, né? São todas comparações que né, as redes sociais vão criando, vão gerando, porque existem estereótipos, né, de quem pratica yoga, de professor, né, de professora de yoga, e a gente se prende nesses estereótipos, principalmente nas questões físicas, achando que você tem que estar dentro daquele perfil. E aí, ao não estar dentro do perfil, você se dói por isso, né? E você se sente inferior por isso, né? E aí, para mim, assim, basta primeiro saber que é um padrão. E padrão, cada vez menos a gente vê que só engessa, né, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, né? E segundo, que yoga não é isso só, yoga é muito mais do que isso, né? Yoga não é só a postura física. Então, tudo bem se você não tem um corpo perfeito, se é que tem um corpo perfeito para yoga, né? Se você não tem a flexibilidade que você gostaria, se você não tem a força, enfim, não importa que é. Se você não faz todas as posturas mirabolantes, né? Não importa, né? Aquilo é só um padrão. Então a gente tem que trabalhar para descartar essas fórmulas prontas, né? Esses estereótipos, e pensar que cada um tem um corpo, cada um tem uma história, cada corpo tem a sua história, e tá tudo bem, né, ser assim. Teve um dia desses mesmo, eu respondi uma pergunta, né, de uma pessoa justamente que assim, ela estava super animada para poder fazer, né, uma formação, e aí isso restringia ela. Ela falava, poxa, mas eu não sou tão magrinha, não sei o que, né? E foi bacana, né, ela ter colocado isso. Aí a gente pôde trocar aí algumas informações, algumas palavras. Eu espero que tenha ajudado mesmo, né? E aí no final, tirando todos esses padrões, tirando todas essas pessoas, né, que você não vê como inspiração, acompanha aquelas que você vê que é inspiração. É isso mesmo. É uma libertação, né? Porque você fala assim, por que eu tô seguindo uma pessoa que né, que eu não admiro, que eu não inspiro, só para ficar olhando e vendo o que está acontecendo na vida, né? A gente tem muito mais coisa para fazer, né, do que isso. Então,
pensa na sua jornada, pensa nas suas qualidades, pensa que você tem uma história, procura aquelas pessoas que você vê que tem uma identificação com você e que você pode acompanhar, né? Que assim, poxa, ela tá me dizendo coisas que vão ser bacanas para mim, que vão contribuir, que vai ajudar. Essas pessoas é que você vai seguir. E aí, o mais bacana é que ao invés de você se comparar, você vai ter como modelo, né? Que é outra coisa. Aí você vai passar a um termo que a gente usa bastante, que é modelar, né? Você vai falar assim, poxa, olha que bacana isso que ela fez, eu não tinha pensado, né? E aí você, hoje em dia tem, né, quando a gente vê os perfis aí de professoras, existe muito tutorial, né? Muita coisa assim ensinando, enfim. E até demais, né? Tem muita coisa, muito conteúdo que é o mesmo, e aí a professora, vocês, né, e eu, enfim, a gente tem que descobrir formas diferentes, né, conteúdos que sejam diferentes para sair daquilo que é sempre o mesmo. Mas enfim, mesmo aquilo pode ser um conteúdo que você olha e você fala, poxa, que bacana, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E você traz isso para você, você traz isso para sua aula, né? Então é uma outra postura, né? É uma outra, eu olho e eu modelo, eu admiro, né? Então é passar de uma comparação doentia que vai te machucar, né? Que vai te acabar com a sua autoestima, para algo que pode te enriquecer, tá? E aí, assim, quando a gente fala, então, sobre essa questão do medo, né, de não ser boa o suficiente, eu vejo esse aspecto de comparação, que é um aspecto muito grande, tá? Aí eu vejo um outro aspecto interessante que eu falei num dos stories, né, que é um efeito conhecido como Dunning-Kruger, né? Esse é o nome da pessoa que estudou, né, isso. E é muito interessante porque ele traz um fato que é assim, é um efeito na mente, né, psicológico, de que quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter em contato com alguma coisa, a gente acha que sabe muito, né? Então nosso nível de segurança é alto, né, lá em cima. Aí de repente, conforme você vai estudando mais, vai se aprofundando, a gente vai perdendo. Isso não é que todo mundo tem isso, mas isso é algo que pode acontecer, então é por isso que eu trouxe aqui, né? Pode ser a fonte desse medo. A confiança, a segurança, ela vai diminuindo, né? E aí, isso na verdade não é um problema de fato, né? O que acontece é que conforme você vai aprendendo, você vai se aprofundando, né? Aquilo que você conhece vai aumentando, vai crescendo, né? O seu corpo de conhecimento vai ficando maior. E aí você olha todo aquele universo, que muitas vezes você não se aprofundou, mas você já vislumbrou, e aí vem aquela sensação de que, nossa, eu sei pouco, né? E se eu sei pouco, eu tenho medo, eu me sinto insegura, não acho que eu sou boa o suficiente, né? Então, o que acontece é assim. E aí pensamentos como, como é que eu vou ensinar se eu ainda não aprendi isso? Como é que eu vou ensinar se eu não sei sobre isso, né? Eu preciso me aprofundar para poder ensinar. Outras pessoas, outras professoras já sabem muito mais do que eu, né? Então, o que a gente, quando isso começa a acontecer, a gente tem que olhar para isso não como um sinal de incapacidade, né? Mas sim o inverso, de que você está se tornando mais consciente, que você está se tornando mais responsável sobre aquilo que você vai ensinar, né? O que acontece é que quando tem essa crise, né, esse auge de desconfiança, porque você caminha para um nível maior de conhecimento, é que muitas pessoas sentem esse medo e aí paralisam, né? E aí essa paralisia
é que se torna nociva, né? Porque aí ela deixa de fazer um monte de coisa que ela precisaria fazer para ir ganhando mais confiança, né? Então, como é que a gente pode lidar com isso? Uma das coisas é refletir sobre o seu próprio conhecimento. Então, o que de fato eu não sei, né? O que de fato eu ainda não aprendi? Aonde eu realmente preciso me aprofundar? Né? É uma lição de casa. Você listar assim e falar sobre essa técnica eu realmente não tenho muita experiência, não uso muito, então preciso me aprofundar. Esse aqui também não, tive muito superficialmente, é um assunto que me interessa também. Então é fazer essas revisões constantes, né? O que eu estou ensinando, o que eu preciso me aprofundar, né? Outra forma é você pedir feedbacks, retornos, né? Você pode pedir tanto de colegas que trabalham com você pode pedir se você tiver ainda um professor, tiver um mentor, você pode pedir isso para ele, né? Para ela te dar esse retorno. Né? E até mesmo se você quiser, você pode ir registrando, né, as suas aulas e aí você vai acompanhando a evolução naqueles itens, naqueles pontos que você colocou, né? Você falou assim, poxa, isso aqui eu acho que eu preciso melhorar. E tá agindo, né? E tá tendo atitudes para isso, né? Buscar então feedback pode ser uma forma bem ampla, né? Porque o feedback pode vir de você mesmo, você vai gravando as aulas e vai comparando, né, com um olhar crítico dentro daquilo que você olhou e selecionou que deveria realmente ser melhorado. Pode ser de colegas, pode ser de mentores, professores, pode ser inclusive de alunos, sabe? E pedir um feedback para o aluno entra numa terceira forma que é a gente ser verdadeira, sabe? Ter uma certa dose de humildade, né, e se colocar numa posição de vulnerabilidade. A gente não sabe tudo, né? Até hoje a gente está aprendendo. Não consigo, se você não consegue responder uma pergunta, isso pode ser uma oportunidade para você se aprofundar, né? E isso pode ser compartilhado com o aluno, né? Olha, eu vou estudar um pouco mais sobre isso, vou te trazer esse retorno. Achei interessante, sua pergunta foi boa, né? E eu não tinha pensado dessa forma, vou me aprofundar. Né? Então a gente se coloca ali num estado de humildade, de vulnerabilidade, de que você também está aprendendo, né? Eu falo isso o tempo inteiro, né? Quando eu dou aula também, que eu aprendo enquanto eu vou dando aula, né? Muitas vezes por conta disso, porque surge uma dúvida que eu não sei, não estudei tão profundamente, ou não consigo estar tão certa da resposta, eu falo, olha, dou a minha percepção, mas vou pesquisar isso para você, vou me aprofundar para ter aí uma resposta mais firme, né, mais consistente. Então, os feedbacks, eles vão nos ajudar nisso também, né? Eles vão nos ajudar a gente se colocar nessa posição. E essa posição de vulnerabilidade, eu já falei algumas vezes, ela gera conexão, né? Ela tira você de um patamar lá no alto, de um altar, que é diferente de autoridade, porque quando o aluno te vê você muito lá no alto, tem uma sensação de ser inatingível, e isso não é bom para a conexão, né? Então, ele perceber que tem uma vulnerabilidade vai permitir com que você se conecte mais com o aluno, tá? Uma outra forma, né, de enfrentar se colocar vulnerável é dar aula, mesmo que você tenha as borboletinhas no estômago, enfim, e realmente enfrentar, né? A experiência é que vai de fato ir trazendo aí para você esse ganho, né? De se perceber que eu tenho que ser melhor, eu não tenho que ser excelente e tá tudo bem, né?
e errando dessa forma. Então falamos sobre a questão de comparação, como é que você lida com essa comparação, né? Falamos sobre esse efeito, né, Dunning-Kruger, que é muito interessante e é bem comum, então a gente precisa estar atento para isso, né? E vamos falar um pouquinho sobre medo, de fato, né? O medo realmente em si, que eu diria que é um terceiro aspecto desse tema interessante e que está orbitando aí, né, na nossa mentalidade. Bom, medo, ele é um sentimento que surge de proteção, né? Então, ele existe para nos colocar num estado de alerta para um perigo iminente, né? E como é um sentimento ancestral, né? Então, é um perigo de vida. É por isso que a gente sente medo, porque a gente vê a nossa segurança, a nossa integridade ameaçada. Isso é medo, né? Acontece que hoje em dia as possibilidades de que a gente tenha um medo que de fato vão ameaçar a nossa vida, elas estão reduzidas. É claro que existem situações que você vai se expor mais, né? E você pode de fato entrar mais no medo. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas a grande parte das situações não vão gerar um medo de sobrevivência, que vai ameaçar a nossa vida, né? Porém, o sentimento, ele é real, né? Mas o que causa, né, a causa desse sentimento, a razão que desencadeia o sentimento, nem sempre é real. Então, o medo como sensação física, né, como efeito psicológico, como sentimento, ele é real, mas nem sempre a razão é. Então, uma das coisas é olhar dessa forma, né? A gente já entendeu que é uma emoção humana, que ela existe para nos proteger e por essa razão ela é essencial também, né? A gente não pode querer não se sentir nunca medo. O medo, ele é importante, ele tem essa função, né? Mas não é o medo que muitas de nós enfrentamos, né, em várias situações. O medo que paralisa, o medo que faz a gente duvidar de nós mesmos, da nossa capacidade de dar conta de enfrentar as situações, que nos impede de seguir, às vezes, de tomar algumas decisões, né? Então, esse medo é um medo que a gente tem que olhar e pensar e refletir. Eu estou realmente em perigo? Né? Qual é, de fato, o perigo real desse medo que eu estou sentindo? Né? Então, se a gente trazer ali para a situação dentro, né, da carreira, de uma evolução aí de uma professora de yoga, né? Do que de fato a gente tem medo? Qual é o problema em não ser bom o suficiente, né? E aí uma das coisas que ajuda muito, né, e eu aprendi isso na minha formação em psicologia positiva, é o que de pior pode acontecer nessa situação, né? Então eu tenho medo de dar uma técnica que eu não estou muito, que eu entendo, eu conheço, mas eu nunca dei em aula. O que realmente de pior pode acontecer na situação? Escreve as consequências. Tendo isso, o que eu posso fazer em cada situação? Como é que eu posso me preparar para isso? Se eu esquecer, qual pode ser a minha abordagem? Pode ser com bom humor, né? Nossa, gente, vocês acreditam que eu esqueci? Como é que pode? Estudei tanto isso e agora... Mas espera aí, deixa eu relembrar. Ou então, bom, não tem problema, vamos adiante, né? Então, é olhar o cenário
muitas vezes ao olhar esse cenário, você vai perceber que muitas das consequências nem fazem tanta diferença, né? Quer dizer, o fantasma era muito maior, né? Fantasma não, a sombra do monstro é muito maior do que o monstro na realidade, né? Então, isso vai fazendo com que a gente comece a perceber se o perigo que a gente imagina que vai passar não é um perigo que está apenas na mente, né? Ou se realmente é algo que pode acontecer, né? Então, quando a gente olha para essa causa, né, que não é uma causa embasada de fato num fato que vai nos ameaçar, a gente tem o que é chamado de medo irreal. Então, de novo, o sentimento é real, a causa, o que provoca, é irreal, né? Ou então, ou medo imaginário, né? Ou eu tenho do outro lado um medo que é realmente real, né? O medo, quando ele é irreal, né? Em geral, ele é baseado em situações hipotéticas, né? É quando a gente começa a conjecturar e a pensar, né? E se eu não me lembrar? E se eu for passar um asana e eu não conseguir fazer? E se eu cair? E se? Ou seja, são hipóteses, né? É tudo hipótese que a gente vai criando na mente e aquilo vai gerando ansiedade e aquilo gera um medo. E o corpo sente, ele sente como se fosse um perigo iminente, né? Então, a primeira coisa, né, e aí dá pra gente trabalhar em 4 passos aqui para tratar o medo. A primeira coisa, né, pra gente conseguir superar é você identificar, ele é real, ele é irreal. Na situação que a gente está falando, muito provavelmente, ele vai ser um medo irreal, né? Quando você reconhece que aquilo que você teme, ele tem seu fruto, né, numa imaginação, numa suposição, né, em algo que não é um fato concreto, não é de fato uma ameaça, né, você pode então começar a desafiar esse medo. Você vai olhar para esse medo da frente e vai começar a se aproximar dele. Você vai começar a dar passos na direção daquela causa, né, que é hipotética, mas é forte, porque a gente sente, né, não é real aquilo, mas a gente sente, né, e a gente vai começar a desafiar, né. Então, aí a primeira coisa, o que de fato pode acontecer, o que de pior pode acontecer, e como é que eu me preparo para isso, o que eu posso fazer, se isso acontecer, qual é a minha reação? Se isso acontecer, como eu respondo, né? É quase como se você tivesse ensaiado, né? Então você se prepara para a situação, como se você tivesse ensaiado as suas respostas, as suas atitudes, né? Isso é uma forma da gente entrar nas situações e não se sentir tão despreparado, né? Então aqui, para eu vir aqui e fazer essa live para vocês, né? Muitas das coisas, muitos dos conceitos eu já conhecia, já tinha estudado, né? Comentei aqui sobre, né, a psicologia positiva, enfim, tenho lido muito sobre essas questões, enfim. Mas eu pesquisei, eu fui atrás, eu achei muito interessante esse tema, ou seja, a gente se prepara para as situações, né? Se surgisse alguma coisa que eu não soubesse, eu não teria nenhum receio de falar, puxa gente, eu não tenho esse conhecimento tão aprofundado assim, mas vou buscar informação para você. Vou atrás de quem tem, vou atrás de quem pode me dar essa informação, tá? E aí você então se prepara da melhor forma que você puder, tá? Então temos esses 3 pontos que eu acho que são, né, só relembrando aqui, coisas pra gente que versam esse tema do medo de não ser bom o suficiente na hora de dar uma aula, na sala de aula, né? Então, como limitar as comparações, como encarar isso e como transformar, né, um dos caminhos, transformar
uma comparação numa admiração, né? Como que eu transformo aquilo e vou passar a seguir a pessoa de uma forma que ela seja positiva para mim. Falei sobre, né, o efeito Dunning-Kruger. E agora, por fim, entendendo o medo, né? Então aí a gente vai agir lá no sintoma, né? Tem uma causa, mas eu vou agir no sintoma, que é o medo, né? Uma outra forma, os outros a gente estava agindo na causa, que sintoma, medo. E como se aproximar e tentar eliminar um pouquinho isso, né? Lembrando que, assim, hoje, curiosamente, eu até fiquei em dúvida se eu postava ou não postava, mas eu vi um post, né, do mestre muito interessante, e ele falava exatamente isso. Ele falava assim, a gente não vai ganhar confiança, de fato, não vai perder o medo só na teoria. A teoria é ótima, é maravilhosa, nos ajuda muito, mas o que a gente precisa é botar em prática, né? A ideia do bom o que a gente precisa é colocar em prática. Se não colocar em prática, a gente não consegue, de fato, ir passando por essas questões, né? Então, medo, insegurança, ela faz parte do caminho, né? Ela é comum. Eu não sou a única a sentir isso. Isso é muito presente. Cada um tem as suas questões, né, nesse nosso caminho aqui da vida a percorrer. Então, é parte do caminho e tá tudo bem ser assim, né? Então, eu acho que o importante é tentar olhar com esse olhar de vulnerabilidade, que tá tudo bem, né? E como você pode se preparar para isso, né? E fazer, e se coloca para fazer. Então, se coloca para dar aula, experimenta, vai fazendo, vai inserindo os elementos que você for aprendendo, vai trabalhando com os próprios desafios que vão surgir. Isso vai dando maturidade para gente, né? Isso vai dando cada vez mais confiança para poder lidar com qualquer situação que apareça, né, numa aula, numa sala de aula. E é isso, então. Eu espero que eu tenha trazido aí esses elementos que possam ajudar. Então, relembrando, tô fazendo essa série, né, em que a gente está falando sobre aspectos importantes de construção de uma mentalidade que seja forte, né, e que vai te sustentar nesse momento de construção de uma carreira, de uma transição, ou então, né, eu estou fazendo uma revisão da minha carreira, estou melhorando alguns aspectos, estou procurando elementos, né? Então, no próximo mês, provavelmente, né, a gente tem aí uma outra live falando agora sobre como construir autoridade dentro da sala de aula, que é também um tema que é muito importante, né? Como que a gente assume esse perfil, esse papel de professora, né, dentro da sala de aula. Como é que, ao assumir esse papel, a gente ganha confiança para dar uma aula cada vez mais bacana, ok? Então, espero ver vocês no mês que vem, né? E aí a aula fica gravada aqui para quem quiser rever alguma coisa, enfim, anotar. E a gente se vê, então. Bom.